Mensagem do céu. Queridos, nós tivemos um problema com o curso de Judeus Messiânicos Hebreus, porque teve um ruído na aula e nós tivemos de refazer a aula. Estamos refazendo, na verdade, para darmos sequência ao curso. É impossível nós seguirmos e foi muito difícil encontrar onde estava esse ruído e nós vamos ministrar isso para vocês hoje, que o Eterno fale ao seu coração poderosamente. Nós paramos aí no versículo 2, então seguimos aqui no versículo 3, falando de Mashiach e Yeshua. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser, do Eterno, sujeitando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos Malachim, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Nós vamos falar mais sobre os Malachim na próxima aula, para que nós venhamos falar um pouquinho mais de Mashiach, sua atuação. Mashiach, ele também é comparado aqui e colocado porque o nome dele está superior a dos outros Malachim, porque ele foi tido também em toda a antiga aliança como sendo o Malach de Hashem, o anjo do Senhor. Você vai ler isso, Shemot, Êxodo 3:2, apareceu-lhe o Malach de Hashem, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moshe olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Também nós vamos ver aí Números 20:16, e clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz e mandou o seu Malach e nos tirou do Egito. Moshe muitas vezes vai estar falando sobre o Malach de Hashem, que o acompanhava. Mashiach é tido como esse Malach que acampa-se ao nosso redor. Você vai lembrar de Tehilim 34, versículo 7. O Malach de Hashem acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É importante você ter entendimento que o Eterno enviou o Mashiach para a minha vida e para a sua vida. E quando ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação desse tempo, desse período, desse Olam, ele colocou para nós claramente justamente o texto que o Eterno tem tratado com as nossas vidas sobre o Malach de Hashem, está ao nosso redor e nos livrando. Nós podemos contar com ele. Ele é a base de o princípio de todas as coisas. E aí nós vamos ver então o autor de Judeus Messiânicos Hebreus começar a pegar textos da Antiga Aliança e mostrar para nós, na Nova Aliança, de que essas confirmações estavam sendo proferidas acerca de Yeshua. Então vamos lá. Pois ao qual dos Malachim jamais disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Então ele vai usar um texto inequívoco que fala acerca de Mashiach e Yeshua e vai dizer, olha, ele não disse isso aos outros Malachim. Ele falou a Mashiach, a colocação de que ele seria o filho de Hashem, e ele gerou a Mashiach como sendo o seu próprio filho. E nós vamos ter isso em vários lugares onde é tratado acerca desse contexto. No caso aqui, nós estamos falando de 2 Samuel Bet, 2 Samuel 7, versículo 12 em diante, e você vai ver novamente um ruído no texto. Hoje nós vamos tratar de vários ruídos nos textos, não é? Então vamos lá. Samuel Bet, ou 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 em diante. Quanto teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, falando a Melech Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente no singular, um descendente que aponta diretamente para Mashiach Yeshua, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ponto. Nós estamos falando que será estabelecido um reino, um trono de um singular, numa pessoa singular que viria. E aí ele diz no versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí entra o ruído.
porque nesse momento em diante, quem redigiu Samuel Beth interrompe a narrativa do Messias. Vocês vão entender isso, porque vai estar em 1 Crônicas 17:11, a mesma narrativa, sem o ruído. E aí entra o que fala sobre a vida de Salomão. Se vier a transgredir, versículo 14, parte B, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Shaul, a quem tirei de diante de ti. Esse texto todo, queridos, é apresentado como um ruído. É como se depois que algumas coisas sucederam, foi acrescentado esse ruído ao texto. Se você pegar o mesmo texto em 1 Crônicas 17:11 em diante, vamos lá. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiver de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente no singular, que será dos teus filhos no plural. Um descendente teu virá dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, e este me edificará uma casa, eu estabelecerei o seu trono para sempre. Não está falando do estabelecimento da casa que Salomão fez. Por quê? Porque a casa que Salomão fez, ela foi destruída, queridos. Ele está falando diretamente de Mashiach e Yeshua. E eu estabelecerei o seu trono para sempre, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa, e o meu reino para sempre, o seu trono será estabelecido para sempre, apontando diretamente para a vida de Mashiach e Yeshua, porque você sabe, como eu sei, que o trono de Salomão, ele foi dividido, não é verdade? Ele foi dividido na casa de Israel, onde 10 tribos passaram para Yerovam e as outras 2 tribos ficaram com a casa de Yehudá. Essa profecia de que seria construída uma casa, por isso que eles esperam que o Messias construa o templo, e um templo que não terá fim. Não será como aconteceu no caso de Salomão. Eles esperam que esse templo realmente não venha jamais a ter fim. E é claro que nós estamos falando de um outro templo, de um Beit HaMikdash, que será construído pelo Messias, Mashiach ben Davi, e esse será de Yeshua. Por isso nós cremos de todo o coração que Mashiach edificará uma casa, e será diferente de todas as outras casas, porque esta casa não terá fim. Aí nós vamos ter o texto, pois a qual dos Malachim, não é? no versículo 5, onde trata sobre esses 2 textos que nós lemos, mas na sequência nós vamos ver um ruído introduzido, queridos. Foi muito difícil nós encontrarmos como é que esse ruído foi introduzido. O texto foi alterado do versículo 6. Todos os textos que você vai ler aí em Judeus Messiânicos, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 13, está tratando de textos da Antiga Aliança que tratam justamente sobre a vida de Mashiach e Yeshua, com paralelos com os textos que são aplicados, exceto o versículo 6. O versículo 6 vai estar, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os malachim de Elohim o adorem, não é? Todos os anjos de Deus o adorem. E evidentemente, queridos, esse texto lamentavelmente foi uma corruptela. Eu quero ler para vocês, foi muito difícil nós encontrarmos aonde estava o problema, não é? Então esse texto de Judeus Messiânicos, Hebreus 1:6, existem muitas confusões em relação a esse trecho, e todos os malachim, todos os anjos de Elohim, do Eterno, de Deus, o adorem, que existe somente essa versão na Septuaginta e algumas versões da Septuaginta. Inclusive, estas mesmas palavras foram adicionadas que
é terrível. Na nossa versão não existe em muitas versões, mas o mesmo texto foi adicionado à Torá, queridos. Devarim, Deuteronômio 32, versículo 43, é onde está essa expressão. Então nós encontramos com muita dificuldade textos bem anteriores que vai tratar de uma colocação sobre esse texto da seguinte maneira: outra vez a introduzir o primogênito no mundo, diz: alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, pois ele vingará o sangue dos seus servos e dará vingança aos seus adversários. Queridos, é um texto muito diferente, e se você for pegar as referências, queridos, até nas Bíblias convencionais, você vai ver que então esse texto vai aparecer exatamente a referência de Devarim, Deuteronômio 32, 43, que diz exatamente o que está no texto que deveria estar aí em Judeus Messiânicos 1:6. Louvai, ó nações, ó o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, essa expiação viria justamente por meio desta região, onde várias vezes nós já comentamos com vocês, né, queridos? A salvação, ela vem para nós, dos judeus, não é? Vem da terra de Israel. Essa salvação que nos foi oferecida por meio de Mashiach Yeshua, e o homem que encontra a salvação, ele não tira o tesouro da terra de Israel. Ele compra a terra onde o tesouro está escondido. O tesouro não é visível, queridos. A salvação oferecida por Mashiach Yeshua, ela está oculta dentro da terra de Israel. Por isso, quando Ruth fala: o teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim, essa é a mais verdadeira ministração sobre como servir a Hashem, aprendendo realmente como ser servo dele por meio do povo que ele ensinou e instruiu. Mas, queridos, quantas pessoas têm se perdido neste caminho sem a compreensão de que qualquer ensinamento que remova o Messias de Israel, esse ensinamento será nocivo, inclusive até para a salvação de vidas, queridos. Quantas pessoas nós temos visto caindo nesse caminho, rejeitando a pedra fundamental, a pedra essencial, a pedra angular. E a pedra que os construtores rejeitam, de fato essa é a pedra principal para ser edificado, o que o Eterno tem nas nossas vidas. É interessante lembrar, queridos, que a pedra angular, ela é uma pedra que ficava em tipo de um arco, não é? Como se nós estivéssemos expressando o domo que o Eterno colocou sobre toda a terra. E essa pedra, é sobre ela que é exercida uma pressão muito elevada, dos dois lados. E nós vemos dois exércitos no céu. Mas essa pedra é a única que tem estrutura. Ela é tão forte, tão resistente, que ela aguenta a estrutura dos dois lados do arco, sem se trincar, sem se partir. Yeshua não é uma pedra angular como as pessoas pensam, que a construção de baixo para cima é que ele se manifesta. Não, Yeshua é a pedra central, queridos, onde todo olho que visse esse arco, como o arco que o Eterno deixou, como um arco de aliança para a minha vida e a sua vida, desde a época de Noé, como se a parte central daquela construção de um arco de pedras, ele é a pedra central, a pedra mais difícil de ser encontrada, tanto por resistência quanto pela forma que ela tem. Mashiach é isso na vida de tudo. Ele sustenta tudo, queridos. Ele é a pedra que sustenta todas as coisas. É muito importante ter esse entendimento. Então, ocorre que esse versículo 6 foi completamente alterado do texto original para colocar a adoração a Mashiach Yeshua. Por isso eu tive que refazer essa aula depois de encontrar esse texto na Septuaginta somente, não em todas as traduções, as mais antigas, onde nós vimos essa alteração
muito triste. Alteraram até a Torá, não é? Pegaram o texto da Torá e também alteraram. É muito doloroso para nós vermos uma situação como essa. Para se justificar uma teologia, então se cria uma alteração dentro de textos que faz com que tudo seja desacreditado. Quantas pessoas vão pegar esse tipo de coisa, queridos, para dizer, olha, mas se foi colocado esse texto aí, e novamente eu introduzir o primogênito no mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem, então quem me garante que o resto dessas coisas também elas não foram alteradas? Queridos, todos os textos desse capítulo 1 estão associados a texto da Torá, não é? Olha só, versículo 7 de Judeus Messiânicos 1, ainda quanto aos malachim, aos anjos diz, aquele que aos seus malachim faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Então, esse texto está exatamente como foi citado aqui. Exatamente como foi citado aqui. Tá bom? Tehillim 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. Fazes aos teus anjos, aos teus malachim ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Então, é muito importante compreender que todos os outros textos eles têm a contrapartida, com exceção do versículo 6. Tinha que ser logo o 6, né, queridos? Olha, coisa de homem se identifica como homem. Não é que o Eterno tenha misericórdia de pessoas que têm coragem de fazer isso. Sobre os malachim fazer os ventos, eu vou tratar com vocês na próxima aula, onde nós vamos falar exclusivamente dos malachim. E sobre os ministros, labaredas de fogo, nós vamos ver essas labaredas de fogo serem usadas no período que o povo de Israel saiu da terra do Egito, e nós vamos ver também na Nova Aliança, quando a Ruach HaKodesh é derramada sobre o povo de Elohim, e essas labaredas de fogo são vistas também como tochas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. É o fogo que tem de estar aceso dentro do seu coração, sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor de Hashem, na própria Ruach HaKodesh, que no teu coração, no teu espírito, estejam acesas essas chamas que o Eterno ordenou que nós tivéssemos com elas continuamente. Versículo 8, vamos lá, os Judeus Messiânicos 1, versículo 8. E mais acerca do Filho, o teu trono é para todo o sempre, como nós já lemos que o Eterno tinha determinado, e vai dizer também, cetro de equidade é o cetro do teu reino, não é? E nós vamos encontrar os textos exatamente como eles são narrados, a promessa referencial a Melech Davi, Salmo 45, versículo 6, o teu trono, Elohim, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeia a iniquidade, apontando esse texto ao Mashiach. É uma referência à promessa a Melech Davi em Malachim Aleph, 1 Reis 2, versículo 33. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e o seu trono, se dará ao Senhor paz para todo o sempre. As palavras utilizadas novamente em relação à descendência de Shalom, que Davi seria o progenitor. Tá bom, queridos? Continuando, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso teu Elohim, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E esse texto nós vamos encontrar esse texto em Tehillim 45, versículo 7. Por isso, Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E é impressionante a colocação de Mashiach mais uma vez como o Malar de Hashem. Ou seja, Malar, que significa o mensageiro, e ele é o mensageiro de Hashem. Ele é aquele que veio
como um mensageiro para apresentar-se realmente a nós, trazendo a palavra que veio do trono de Hashem, somente a palavra que veio do trono de Hashem. Vamos ler ainda versículo 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim. Todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolará, e como os vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse texto é um texto profético, é um texto que já tratava acerca das coisas futuras. Terririm 102, a partir do versículo 25 até o 27, a mesma narrativa, mas se trata de um tempo justamente para o fim. Ele conclui dizendo sobre o final de todas as coisas. Se você pegar esse texto, está no curso lá de Yeshayahu, nós já estudamos Yeshayahu 34, versículo 4, todo exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo exército do céu cairá, como cai a folha da vide, a folha da figueira. E nós vamos em Risgalos, quem fez o curso de Risgalos, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso trata também do tempo de um novo céu e de uma nova terra, e neste tempo ele está também apontando para o que Mashiach fará, como nós conhecemos o texto de 1 Coríntios 15, 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim, o Eterno, seja tudo em todos. Então, Mashiach, ele entrega toda a autoridade de todas as coisas no futuro para o Eterno. Tudo aquilo que lhe foi confiado às suas mãos, ele coloca ao serviço do Todo-Poderoso. Não é? E aí nós vamos chegar no versículo 13, que nós concluímos aqui esse estudo de hoje. Ora, qual dos Malachim jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O que ocorre, queridos, é que, lamentavelmente, o povo de Israel, ele acabou indo para o culto dos Malachim, o culto dos anjos, não é? Nós vamos tratar isso na próxima aula, onde houve um desvirtuar muito grande. O Eterno nunca nos autorizou que nós estivéssemos falando com o Malachim. Se ele mandar um anjo, um mensageiro falar conosco, é diferente de nós irmos procurar conversar com o Malach, não é? Então eu vou tratar sobre isso com vocês na próxima aula, para vocês entenderem o motivo pelo qual o autor de Judeus Messiânicos atenta também para algo que era bastante nocivo no período que ele estava tratando com o povo de Israel, onde ele tinha de fazer uma diferença entre Mashiach e Yeshua, dos Malachim, apontando desde a antiga aliança como sendo ele o mensageiro, o servo sofredor. E aqui ele conclui no versículo 13, dizendo: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos embaixo dos teus pés. Esse texto que também está no Salmo 101, versículo 1, não é? Então é importante lembrar que Yeshua usou inclusive esse texto para trazer uma dúvida ao povo de Israel, e eu acredito que esse seja o motivo porque ele escolheu colocar esse texto também. Em Marcos 12, versículo 35, Yeshua estava ensinando no templo e ele perguntou: como dizem os escribas que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi falou pela Ruach HaKodesh, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe de Senhor. Então como é que ele pode ser seu filho? Isso trouxe uma grande confusão naquele tempo. Yeshua sempre vai falar com a gente de um modo que você não tenha dúvida que é ele, pelo conhecimento que ele traz prático das Escrituras. Ele traz a aplicação daquele contexto, e dizendo que o próprio rei Davi, que era um mavioso rei, aquele reconhecido por todas as autoridades como um rei
messiânico que Israel teve, não é? Muitos textos rabínicos vai dizer se existe um Davi terreno, existe um Davi espiritual, não é? Apontando justamente para a vinda de Mashiach. E aí Yeshua diz, olha, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? Pela revelação da Ruach HaKodesh que ele teve do que havia acontecido. E o Aruach muitas vezes falou a Melech Davi as coisas futuras. Nós lemos aí Tehillim 2, que trata claramente do futuro da casa de Israel, o futuro de um reino, e nós já estudamos sobre isso também em outros cursos, mas vale a pena a gente dar uma olhada nesse Tehillim tão importante em qualidade e profeticamente, sobre um tempo onde Mashiach Yeshua estará aqui nessa terra, nesse Olam, e as pessoas estarão, os não-judeus terão de ir numa celebração, numa única celebração, do contrário não vai chover. Nós já tratamos sobre isso, inclusive nesse curso que nós estamos fazendo de Treiassá. E aí Tehillim 2 vai falar: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então vai haver uma conspirata, justamente por essa época, dizendo, nós não somos obrigados a ir lá nas festas de Sukkot, então nós vamos ir e vamos fazer um atentado. Já matamos ele uma vez, vamos matá-lo a segunda, versículo 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto do nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, nome do tetagrama, e ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me, te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o Eterno coloca claramente Yeshua para poder corrigir essa sociedade que nós estamos, não tem outra maneira senão com um cetro de ferro, e o autor de Judeus Messiânicos vai estar tratando exatamente sobre isso, com esta revelação, inclusive o que há de vir no futuro, onde as nações, mesmo sendo socorridas por Mashiach e Yeshua, estarão se levantando contra o ungido de Hashem. É muito triste nós vemos que continuamente é rejeitada a rocha que foi levantada para trazer o que beber para toda a humanidade. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante de Ti tantas revelações e apontamentos, e com tristeza, Pai, nós vemos aí alguns enxertos, algumas alterações dos textos originais para introduzir teologias nocivas. E nos ajude, Pai, sempre a encontrarmos a verdade. O Senhor disse, Pai, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu agradeço de todo o meu ser, Pai, por nós termos encontrado essa corruptela e podermos corrigir isso enquanto nós estamos a caminho. Pai, nunca permita que nós venhamos a trazer alguma versão de um texto que não exista corretamente perante os Teus olhos. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti e que nenhum daqueles, Pai, que estão conosco sejam confundidos e nem enganados. É o que eu te suplico, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja, seja, assim seja, seja, assim seja. Mensagem do céu.